Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz. A palavra de Deus é o alimento indispensável para a nossa sustentação, nossa alegria, nossa esperança. Por isso precisamos dar continuidade à nossa escola bíblica. A princípio imaginamos que nosso recesso forçado seria de 2 semanas ou 3, mas como esse tempo vai se prolongando, vamos retomar, mesmo que não possamos estar juntos em todas as manhãs de domingo, mas podemos estar orando uns pelos outros e continuar compartilhando os mesmos conteúdos de forma remota. Nesse primeiro vídeo aula, continuando o Evangelho de João, que começamos este ano, com a classe Viver em Cristo, para nos situarmos, vamos apresentar um resumo dos 3 primeiros capítulos, que é onde já chegamos. Depois prosseguiremos. Vamos orar? Nosso Deus, Pai querido, nós te adoramos e pedimos que o Senhor ilumine a mente e o coração de cada um dos teus filhos, das tuas filhas que acessarem este material, para que haja compreensão da tua palavra, para que haja crescimento na vida cristã de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Está aí então o nosso Evangelho de João. Nós comentávamos que a partir do primeiro versículo deste Evangelho, o propósito de João é apresentar Jesus como Deus. E chamou-nos a atenção a última frase desse primeiro versículo, quando ele diz que o Evangelho era Deus, não falando apenas de uma origem, mas falando que ele abandonou uma posição de grandeza, de conforto, para descer até a posição do homem e até o Calvário para morrer por cada um de nós. Nós vamos falar então de 3 pontos básicos destes primeiros capítulos. Deste primeiro capítulo, Jesus como Filho de Deus, o pecado e a fé. Como ele conclui o preâmbulo no versículo 14, ele declara que o Verbo, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A expressão se fez carne e habitou entre nós remete para a humanidade de Jesus, mas ele conclui esse versículo dizendo: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, destacando que ali estava o Cristo de Deus, o ungido de Deus, cheio de graça e de verdade. E esse pensamento sobre a divindade de Jesus é muito bem apresentada pelo escritor de Hebreus, quando ele relata que a respeito do Filho, o próprio Deus diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Voltando ao versículo 4, então, deste Evangelho, ele diz sobre a necessidade nossa. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Não está falando de uma possibilidade, ou seja, nele estava uma possibilidade de vida. Está falando de uma exclusividade. Nele, somente nele estava a vida e a luz dos homens. A luz dos homens como um tipo de vida que não temos, que precisamos de receber dele e que buscamos desesperadamente. E por que buscamos esta vida desesperadamente? Porque a morte nos ameaça. E de onde que veio a morte? Veio do pecado. E quando começou a questão do pecado? Nós comentamos que o pecado nasceu no Éden, quando ali Deus celebrou um pacto com o homem através da palavra, como está em Gênesis 2:17, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Esta palavra, que era o alvo de crédito por parte do homem, mas o homem não deu crédito a esta palavra.
o que aflora neste pecado é uma desobediência, mas, na realidade, a raiz é um descrédito, é não crer na palavra que foi dada. Por isso, essa palavra, que era no princípio, teve que fazer carne e vir habitar entre nós. Mas ali nascia o pecado, e o pecado passaria a todos os homens até chegar a nós, como ensina Paulo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. O pecado nasceu com Adão e foi transmitido para toda a espécie humana em todas as gerações. Mas você não pode dizer que está condenado por causa de uma atitude de Adão, porque na verdade todos nós somos desobedientes, conforme o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios 15, 22, todos nós estávamos em Adão na hora da desobediência. Ele diz, pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Então, da mesma forma que todos estávamos com Adão na desobediência, na descrença, em Cristo nós seremos vivificados. O pecado, então, é não crer. Então, ali em João 3,36, fica bem concluídas esses primeiros 3 capítulos, quando ele diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Também em João 16,9 ele destaca do pecado porque os homens não creem em mim. Mas, por um aspecto cultural, por uma questão cultural, a gente tem outra ideia de pecado, a gente tem uma ideia jurídica de pecado e uma ideia comportamental de pecado. Por exemplo, quando você ouve a expressão pecado, qual imagem que vem à sua mente? É esta ou é esta? Muitas vezes nós nunca pensamos ou achamos que a pessoa certa, a pessoa esforçada, o trabalhador, ele está sempre certo, e está. Mas a fé em Cristo é a base, porque ela diz respeito à nossa natureza. E a Bíblia é muito clara em dizer que há 2 tipos básicos de pecado, 2 conceitos básicos de pecado. Um pecado que leva à morte e outro pecado que não leva à morte. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refirme àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Então estamos diante de 2 tipos de pecado. O pecado comportamental e o pecado natureza adâmica. Quem está em uma situação pior? João 3,18 é muito claro: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer. Mesmo sendo ótima pessoa, mesmo tendo um perfil de cidadão, mas é preciso crer, senão está numa situação muito pior do que aqueles que têm comportamento antissocial, pecaminoso, mas podem vir a abrir o seu coração para crer e ser vivificado por Cristo. Então nós vamos agora dizer, se o pecado é não crer, então não pecado é crer. E crer nada mais é do que exercitar a fé. Então nós vamos entender que os conceitos de fé e pecado são paralelos. A fé é o antídoto para o pecado, enquanto o pecado é a doença mortal para o ser humano. E o apóstolo Paulo, em Romanos 1,17, ele vai declarar esse ensinamento maravilhoso quando ele diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Mas eu pergunto, nós temos esta fé que cura a questão do pecado?
Precisamos ver alguns versículos para respondermos também essa questão, porque outra imaginação, outro achismo do ser humano é achar que todo homem tem fé. Realmente todo homem tem fé. Em todas as civilizações que se chegou, encontrou ali um tipo de crença. Mas esta fé salva. Olha o que diz em Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra. E também Efésios 2:8, o apóstolo Paulo ensina: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então concluímos aqui que a fé que salva, o homem natural não tem. A fé que salva, nós precisamos receber do Espírito Santo. E recebemos quando ouvimos a palavra. O incrédulo ouve a palavra, o Espírito Santo gera fé em seu coração para que ele creia e seja salvo. Ele nasça de novo, ele alcance uma nova natureza. E Jesus, naquele diálogo com Nicodemos em João 3, ele separou bem essa questão. Ele diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito, é necessário que vocês nasçam de novo, se tornando novas criaturas em Cristo. Não é o aperfeiçoamento natural do homem que vai salvar, mas a aquisição da nova natureza em Cristo pela fé. O apóstolo Paulo declara, em 2 Coríntios 5:17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nova natureza é que vai interferir então nas nossas atitudes. Ficamos livres do pecado da incredulidade e o Espírito agora vai interferir nas nossas vontades, as vontades da carne. Então você pode estar pensando: então se eu tenho nova natureza, se eu estou salvo, o meu comportamento não importa? Olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 6:1-2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ah, irmão, mas eu estou salvo, eu creio, mas as minhas vontades não mudaram. As minhas atitudes eu não consigo mudar. Mas há uma maneira, e isso estava acontecendo em uma igreja para a qual Paulo escreveu, a igreja de Éfeso, quando ele diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Irai-vos, mas não pequeis, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O que nós aprendemos aqui? Que eram pessoas seladas com o Espírito Santo, pessoas salvas, mas as atitudes estavam carentes de uma mudança. O que furtava, não furte mais. O que fala palavrão, não fala mais. O que mente, não mente mais. Mas como operar essa mudança? Então aqui entra a participação do ser humano, o seu esforço em buscar o crescimento espiritual através do conhecimento da palavra, através da oração. E o apóstolo Paulo vai concluir esse ensinamento aos Efésios, lá em Efésios 5:18, dizendo: não se embriaguem com o vinho em que há contenda, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Há necessidade que eu me esvazie do ser humano natural para que o Espírito Santo encha o meu ser e produza as mudanças que eu preciso. Conclusão: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele aniquila a morte que a nossa natureza traz desde o nascimento. Nele
nos livramos do pecado relacional, isto é, de inimigos, passamos a ser filhos de Deus. Olha lá João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Pela fé, Jesus nos confere a imunidade contra o vírus mortal, que é o pecado. Amém? A Ele seja a honra, o poder e a glória para todos sempre. Ok, irmãos, espero que tenham gostado e que seja relevante, que seja produtivo em sua vida espiritual esta reflexão e esperem por novos vídeos para que possamos continuar nos fortalecendo com a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos cure, que Deus nos livre de todo o mal. É a nossa oração contínua por vocês e orem por mim também. Eu agradeço. Fiquem com Deus.